Eu não sou o Mano Deivin, mas no vídeo de hoje eu vou fazer um react de um vídeo que eu vi do canal Pedro Pessoa. Sem mais delongas, vamos lá, direto na tela do meu computador. Esse aqui é o primeiro frame do vídeo, não é culpa minha, tá? Eu vou simplesmente dar o play aqui e vamos ver o que vai sair desse vídeo aqui, se liga só. Por que você tem que aprender a programar do jeito difícil? Deixa eu pôr o Gente, eu não sei se fone vocês aqui. conhecem o youtuber Prime Agen. Ele é um engenheiro de software sênior na Netflix e ele tem um conteúdo muito bom aqui pro YouTube. Inclusive, eu recomendo que você assista ele caso você não conheça, mas é em inglês, então tem que saber falar inglês. Recentemente, ele fez um vídeo reagindo a um vídeo do Theodore sobre por que você tem que aprender a programar do jeito difícil. E, cara, eu concordo muito com eles e eu queria trazer isso aqui pro canal também. É o seguinte, o Theodore, ele tava desenvolvendo o próprio jogo dele, um jogo indie, e ele não tava usando nenhuma engine. Ele tava fazendo tudo do zero. E aí ele recebeu um comentário no vídeo dele que ele disse que foi muito desencorajador. Basicamente, o cara disse assim, é muito mais fácil fazer isso com Unity ou Unreal. Do jeito que você tá progredindo, nem os seus netos vão ver se seu jogo ficar pronto. E trazendo isso pro mundo de web dev, poderia ser alguém que tá desenvolvendo o site, tipo, em Vanilla HTML, CSS, JavaScript, ou então aquele cara que fez um app to do totalmente em assembly. Com certeza alguém perguntou pra ele, cara, pra que você tá fazendo isso? Isso não vai te dar nenhum retorno financeiro e você vai perder muito tempo pra nada. Vai dizer que você nunca ouviu nenhum comentário nesse sentido? Bom, eu já ouvi várias vezes. E sendo bem sincero, cara, isso não é tão surpreendente. E no primeiro momento, esses comentários até parecem que fazem sentido. Pra que você vai estudar uma coisa que teoricamente você não vai usar no seu dia a dia? E é sobre esse assunto que eu quero falar ao longo desse vídeo e eu vou explicar por que você deve sim estudar coisas mais difíceis e aprender uma ou mais linguagens low level. E os dois pontos principais que eu vou trazer nesse vídeo são satisfação pessoal e benefício na sua carreira no longo prazo. Então vamos lá. Além disso, essa pessoa que estuda mais baixo nível, né, sem utilizar bibliotecas, frameworks e tudo mais, muito provavelmente, na hora que ela estiver no mercado de trabalho e der alguma situação bem complicada, adivinha quem é que eles vão chamar? Quem estudou a fundo ou a pessoa que simplesmente sabe instalar a biblioteca? A gente é muito encorajado a sempre tentar achar o caminho mais fácil, o jeito mais rápido de chegar em algum lugar. A gente também tem um pouco dessa filosofia de não reinventar a roda. Sempre usar algo pronto que alguém já fez pra gente não ter retrabalho, né? npm install, yarn, ip, npm, certo? Só que o ponto-chave aqui é qual que é o seu objetivo. Não tem nada errado em você usar frameworks, bibliotecas, linguagens high level. Se o seu objetivo, por exemplo, é pegar um MVP em 6 meses ou o mais rápido possível, tomar essa decisão de usar esses frameworks ou essas linguagens high level pode ser uma excelente escolha. Mas, no longo prazo, se você só estudar isso, você só aprender essas coisas mais fáceis, isso pode ser ruim na sua carreira. Em contrapartida, Exatamente. Você pode utilizar as bibliotecas, as ferramentas disponíveis que algumas pessoas desenvolveram, mas vocês não podem utilizar como muleta, vocês não podem ser extremamente dependentes dessas ferramentas. Mesmo porque a pessoa que desenvolveu essas ferramentas tinha um total conhecimento da linguagem base. Por exemplo, uma biblioteca muito famosa durante muito tempo, a jQuery, foi desenvolvida pelo John, alguma coisa que eu não vou lembrar agora, vou colocar o nome aqui na tela. A pessoa que desenvolveu essa biblioteca chamada jQuery, ela estudou a fundo a manipulação de DOM e também as diferenças de implementação nos browsers desse DOM. Então a pessoa precisou estudar a fundo a linguagem base para depois desenvolver uma biblioteca de jQuery que foi utilizada durante muito tempo. Sinônimo de JavaScript era jQuery. estudar coisas low level e mais complexas podem ser excelentes para sua carreira no longo prazo. O seu objetivo é lançar um MVP em 6 meses ou se aperfeiçoar como um desenvolvedor? Vamos pegar um contexto recente aqui. O Lucas Montano, do canal Lucas Montano, ele fez um vídeo recentemente falando Tô reagindo a um vídeo que reage ao canal Lucas Montando. Meu Deus, é o Inception. sobre por que tem tanto dev-desempregado se a demanda é tão alta. Ele reagiu a um estudo da Google. O Deschamps também fez um vídeo parecido, e lá no vídeo do Deschamps ele ouviu um áudio do Fábio Akita, que é sempre muito simpático, né? Mas, cara, o que o Fábio Akita falou é a verdade. O dinheiro de investimento acabou. As empresas agora precisam dar lucro. Elas têm que ser mais eficientes, gastar menos com o servidor, ter códigos mais otimizados. E a consequência disso é que os processos seletivos vão ser apertados, vão ficando mais difíceis. As empresas vão fazendo layoffs. E nesses casos, você não pode ser só mais uma multidão. Você tem que saber as coisas que as outras pessoas não sabem. Você tem que estudar do jeito difícil. O ponto principal nesses vídeos do Lucas e do Deschamps é que apesar de ter muita demanda por profissionais, a oferta de mão de obra tá muito desqualificada. E eu acho E tá muito desqualificada porque todo mundo quer aprender rápido e ficar rico amanhã. Ninguém está querendo saber de fato como as coisas verdadeiramente funcionam. que o que eu falei naquele meu vídeo sobre carreira de dev é relevante aqui. Se a pessoa não tem paixão por programar, ela só faz isso pelo dinheiro, é muito difícil que ela queira se aperfeiçoar, ela queira estudar mais, ela queira se aprofundar nos assuntos. Só que deixa eu te contar o segredo, engenharia de software não é simples, é muito complexo, é um campo muito complexo. Você vai ter que saber lógica, você vai ter que saber matemática, você vai ter que ter muito conhecimento de exatas. Mas então, Você ouviu o que ele falou? Ele falou lógica, matemática e exatas. Deixa eu te falar uma coisa. O primeiro emprego que eu consegui como programador front-end, eu fiz uma prova no papel, papel e caneta. E um dos exercícios que eu fiz naquela entrevista foi fazer a validação de um formulário, tá? Sem utilizar biblioteca nenhuma. Eu não estava sendo avaliado
se eu sabia utilizar uma ferramenta, uma biblioteca, nada disso. O que o entrevistador queria saber era qual era o meu raciocínio lógico, tanto que eu tive que fazer sem computador. Fiz no papel e na caneta, escrevi um código para validar um formulário, um código simples, pessoal. Arroz com feijão, nada demais, tá? Verificar se o input name está vazio, coisa desse tipo, tá? E pasmem, depois a pessoa que me contratou me falou que as pessoas deixam esse tipo de teste em branco. Por quê? Porque não sabe fazer se não tiver uma biblioteca instalada. Esse que é o ponto. Mas vamos lá, continuando aqui. Voltando pro comentário lá do vídeo do Theodore, perguntar pra alguém por que ele tá fazendo um app to do em Assembly ao invés de usar React ou algum outro framework qualquer, enquanto essa pessoa tá só estudando ou fazendo side project, é uma pergunta que nem faz sentido, mas que infelizmente acontece muito no nosso meio. A gente é constantemente desencorajado a estudar coisas difíceis. Cara, na minha faculdade, gente, na minha faculdade de ciência da computação, eu ouvi meu professor falar que a gente não tem que se preocupar com memória porque hoje em dia tem muita memória disponível. É uma preocupação que os desenvolvedores não precisam mais ter. E isso foi numa aula de arquitetura de computadores. Cara, eu achei isso muito bizarro. E esse mesmo cara falou que as pessoas só estudam bits na faculdade por convenção, porque as pessoas têm que estudar isso, mas que na prática estudar bits e entender como é que eles funcionam não serve pra nada. E isso é um pensamento muito comum, cara, até porque tem professores de faculdade ensinando isso. Só que eu fico me perguntando como é que ele acha que os computadores funcionam. Ele tem alguma ideia de como é que um compilador, por exemplo, funciona? E é disso que eu tô falando, as pessoas acham que é tudo mágico. E também pensam que nem precisam entender como é que as coisas funcionam de fato. Vamos traçar um paralelo aqui pra essa pergunta pra um atleta robista, por exemplo. É a mesma coisa perguntar pra ele, cara, por que você tá treinando pra correr uma maratona? É muito mais fácil sair de carro. Você vai chegar lá mais rápido, menos cansado e no seu dia a dia você nunca vai precisar correr 40 quilômetros. Pra que você tá treinando pra maratona? Você nunca vai ganhar dinheiro com isso. Você consegue entender como é que essas perguntas são muito parecidas? Só que aí que tá o problema. A pessoa que treina pra uma maratona, ela não tá treinando pra competir com um carro. A pessoa que treina pra uma maratona, ou um cara que anda de skate, um cara que aprende a tocar um instrumento, eles fazem isso porque essas coisas têm valor por si só. O ser humano gosta de superar seus próprios limites. O ser humano gosta de desafios. A gente gosta de se sentir mais forte, mais inteligente, mais rápido. Essas coisas trazem satisfação pessoal pra gente. São os desafios que tornam a vida mais interessante. A gente comemora quando a gente supera nossos limites, quando a gente descobre coisas novas. Fazer as coisas do jeito difícil mostram pra gente o que é possível ser feito. E conforme você vai entendendo mais como é que as coisas funcionam, você começa a ter uma percepção melhor do que é realmente necessário você usar uma dependência externa ou não. É assim que você amadurece como desenvolvedor. E isso também pode evitar que você tenha várias vulnerabilidades no seu código. Pode evitar que você importe uma biblioteca que daqui a 3 meses vai parar de ser mantida e você vai ter que refatorar o seu código inteiro por causa disso. E sim, gente, esse é um caminho demorado, é um caminho difícil, não é fácil. É muito trabalhoso, mas é assim com qualquer coisa na vida. Aprender e estudar é difícil. Você não vai virar um engenheiro de software da noite pro dia. Isso vai te demandar muito tempo, muita dedicação e muito estudo. E tem mais um detalhe aqui que eu acho que é a cereja no topo do bolo, que é quanto mais você aprende, mais confiante você se sente. Eu vou dar um exemplo meu aqui. Teve uma época que eu tava fazendo um bot pro Discord de Tibia. O objetivo do Antes de ouvir ele falar aqui sobre a experiência dele, quando ele falou de usar a biblioteca, né? Quando você utiliza, por exemplo, o React, o porquê que você usa o React e o que está acontecendo por baixo dos panos. Quando você usa o Vite, o Webpack, qualquer coisa, tá? Na verdade, quando você usa qualquer coisa, o porquê você está utilizando e o que está acontecendo por baixo dos panos. Essa que é a grande diferença, porque quando der algum problema, quando der um bug que ninguém souber resolver, você vai conseguir resolver, porque você sabe de fato o que está acontecendo por baixo dos panos. Já aconteceu isso comigo, pessoal, várias vezes, não foi uma nem duas, coisas do tipo assim, a pessoa utilizou o Create React App na época para criar uma aplicação do React e aí estava dando um problema no Webpack que a pessoa não sabia como resolver. É óbvio que a pessoa não sabia resolver, ela estava dependente do Create React App, ela não sabia o que estava acontecendo por baixo dos panos no Webpack. É interessante que você saiba cada linha daquela configuração, o porquê que aquilo está existindo, o que aquilo faz. Você precisa ir a fundo nas coisas, não ficar, como eu falei, dependente das ferramentas. Eu conheço um programador que se não tem uma biblioteca no NPM, por exemplo, então não dá para fazer. Não existe nenhum pacote que faz, não existe nenhum pacote que resolve esse problema, então significa que é impossível. Olha, sinto muito, tá? Você não é programador, você é só um instalador de pacote. Desculpa o desabafo, voltando aqui pro vídeo. bot era mandar notificações em tempo real do Tibia pra um canal no Discord. E aí eu vou fazer um teste com uma guild que tinha 5.000 personagens no jogo. Cara, o meu código demorou muito tempo pra rodar, tipo 20 minutos rodando. Então a minha ideia de fazer em tempo real acabou indo por água abaixo. E naquela época eu não fazia a menor ideia do que era concorrência, paralelismo, eu não conhecia nada disso. Mas eu comecei a pesquisar como que eu poderia otimizar aquele código. Basicamente o que eu fazia era um request atrás do outro, num loop. E conforme eu fui pesquisando, as soluções que apareceram foram justamente usar concorrência e paralelismo. E muita gente me recomendou usar a biblioteca Conk, da SourceGraph, que é uma biblioteca excelente. Ela facilita muito concorrência em Go. E olha que concorrência em Go já é bem simples. Só que na época entender concorrência era impossível. Eu não fazia a menor ideia que eram channels, Go routines, green threads, mutexes. Tudo isso pra mim era mais difícil do que grego. Só que eu me senti incomodado de pegar essa biblioteca pronta e magicamente o meu código ficar mais rápido. Eu queria entender o que estava acontecendo por debaixo dos panos. E cara, E se você usa React e não sabe o que é o Virtual DOM, deixa quieto.
foi trabalhoso. Eu passei dias melhorando aquele código, eu tive que refatorar várias vezes, o código ficou horrível, mas chegou no ponto que ele ficou Além disso, por exemplo, teve um momento da história que, como eu já falei, muitas pessoas acabavam utilizando um jQuery da vida. Programar JavaScript era sinônimo de programar jQuery. Pouquíssimas pessoas sabiam fazer coisas com o JavaScript puro, uma manipulação de DOM puro, por assim dizer, porque todo mundo usava o jQuery. E olha o que aconteceu com o jQuery. Depois de 20 anos aí sendo praticamente sinônimo de JavaScript, praticamente jQuery morreu, certo? Não existe mais. Quem garante que a sua biblioteca favorita hoje não está fadada a ser substituída no futuro? Você consegue garantir isso? Eu não ponho a minha mão no fogo. Para bom entendedor, meia palavra basta. ok. E, cara, você não tem ideia a satisfação que foi ver aquele meu código demorava, sei lá, 10, 15 minutos pra rodar em 2, 3 segundos. Cara, mano, é inacreditável. E, teoricamente, esse bot nunca me deu retorno financeiro. Ele nunca teve nenhum E lembrei de outra coisa também. Recentemente, eu fiz um vídeo aqui no canal sobre lógica de programação e eu resolvi alguns enunciados, tá? E resolvi esses enunciados de forma simples, usando o loop tradicional. Nem utilizei, por exemplo, o filter, o reduce, o map, para resolver alguns pequenos problemas de lógica. E eu recebi um comentário num desses vídeos que a pessoa falou assim: ah, como eu uso o React, eu acabo utilizando o método map. E eu respondi: não, não, ok, resolver com o método map excelente, eu sei o que o método map faz, mas o método map não é do React. O método map é de arrays do JavaScript. E a pessoa não tem culpa de não saber disso, porque tudo que ela ouve falar é React. Front-end é React. E galera, precisa aprender os fundamentos, precisa saber o que está acontecendo por baixo dos panos. O que o React faz uma programação reativa quando os dados sofrem alteração. Basicamente é isso, utilizando o Virtual DOM. Aliás, se você trabalha com React e não sabe o que é Virtual DOM, você precisa estudar um pouco mais, você precisa saber o porquê você está usando essa ou aquela ferramenta. As pessoas confundem o que é JavaScript Vanilla com o que é React. E como eu falei, eu já vi isso acontecer com jQuery. Essa novela eu já assisti. Muito cuidado com isso, pessoal. Pode ser que eu esteja falando uma grande besteira aqui, o React nunca vai morrer, sempre vai evoluir, você vai ter o seu emprego garantido até morrer? Pode, mas eu não apostaria minhas fichas nisso. Procure saber os fundamentos. Vai te tornar um profissional cada vez melhor. Voltando para o vídeo. usuário que não fosse eu mesmo. Eu nunca ganhei um centavo com ele. Mas será que então foi perda de tempo? Eu acho que não. Porque agora concorrência e paralelismo é quase second nature pra mim. E eu consegui passar em vários processos seletivos que perguntavam justamente sobre concorrência e paralelismo. Conceitos que provavelmente até hoje eu não entenderia se eu só tivesse pego uma biblioteca pronta e colocado no meu código. E conforme você vai aprendendo coisas novas, você vai aprendendo coisas mais difíceis, você vai se tornando mais confiante. E um dos momentos mais importantes pra você ter confiança em você mesmo é numa entrevista de emprego. Quando o cara virar Conforme você vai aprendendo coisas mais difíceis, você vai ficando cada vez mais confiante. Pega a visão. pra você e falar, me faz uma fila síncrona aí. Você vai falar, putz, beleza, tranquilo, isso aí eu já fiz 300 vezes, vou fazer meu código aqui rapidinho e vambora. Você não vai ter aquele frio na barriga, ficar nervoso e, tipo, dar um branco na sua mente que você esquece tudo. Nessas horas, a confiança é tudo. Ela te ajuda a controlar o seu nervosismo. Eu vi um vídeo esses dias de um cara que tá no começo da carreira dele de desenvolvimento e ele aplicou pra uma vaga na Netflix e ele acabou sendo reprovado. E ele foi reprovado justamente por causa do nervosismo. A entrevistadora fez uma pergunta técnica pra ele ficou nervoso, ele deu um branco na cabeça dele e ele não conseguia resolver o problema de jeito nenhum. E o mais revoltante foi que assim que ela desligou a câmera e acabou a entrevista, ele resolveu o problema em, tipo, 5 minutos. Isso, gente, é falta de confiança. E vocês Além da falta de confiança, uma dica para que isso não aconteça com vocês. Sempre que você vai entrar numa entrevista, pense o seguinte: olha, eu não tenho essa vaga. Hoje eu acordei e essa vaga não era minha. Se eu for para uma entrevista, o máximo que vai acontecer é nada. Eu vou continuar sem a vaga. A única coisa que eu vou perder é um pouquinho de tempo, tá? Então, na prática você não tem nada a perder. Na pior das hipóteses, você só vai ganhar a vaga ou você só vai ser convidado para ingressar na empresa. Mas sempre que você for entrar numa entrevista, eu sei que é difícil, pessoal. Quando a gente está estudando, está querendo ingressar no mercado de trabalho, é complicado porque você se vê pressionado ou pressionada a entrar bem naquela entrevista, aí bem na entrevista, conseguir aquela vaga, afinal de contas você está se dedicando há tanto tempo, é natural que isso aconteça, mas mude a mentalidade. Pensa assim, olha, eu acordei, a vaga não era minha, eu vou fazer uma entrevista, na pior das hipóteses, não vai mudar nada a minha vida, porque a vaga vai continuar não sendo minha, é só isso. Então, se der bom, a vaga é sua, se não, não vai mudar nada. Sempre pense assim, não tenho nada a perder. Eu sei que é complicado, mas
É a dica que eu dou para você ir com a mentalidade e mais calmo, e mais calma, mais tranquilo, mais tranquila. Bacana? Simbora lá, continuando aqui. Estudar coisas difíceis, coisas que te desafiam, vai aumentar a sua confiança. No meu vídeo lá sobre carreira de dev, que eu falo que eu sinto falta das pessoas terem paixão por programar, eu vi dois comentários muito interessantes. O primeiro dizia que paixão não paga boleto, e o segundo dizia que ninguém estuda uma linguagem por paixão. As pessoas só estudam pra arrumar um emprego. O cara falou que a gente tá no Brasil, e aqui no Brasil a gente não pode se dar esse luxo de fazer o que a gente gosta. E cara, eu entendo esses argumentos, mas eu acho que eles Olha, se você está querendo trabalhar com programação para ganhar dinheiro, deixa eu te falar, tem outras coisas que muito provavelmente vão pagar melhor, tá? Então, por exemplo, você pode fazer o quê? Você pode virar youtuber, por exemplo, ou você pode vender Jequiti, ou você pode fazer pirâmide financeira. Existem outras coisas que você pode fazer que muito provavelmente vão fazer você ganhar mais dinheiro. Aliás, programação dá dinheiro sim, mas normalmente não é para você. Normalmente é para o dono da empresa que você trabalha. Se você quiser ganhar dinheiro com programação, você pode desenvolver um produto seu que tenha uma boa aceitação no mercado, sair vendendo, ou você pode ter a sua própria empresa e ganhar dinheiro aí sobre as horas trabalhadas das outras pessoas. Ó, sinto muito, capitalismo já estava aí quando eu cheguei no mundo. estão errados. Você estudar algo que te dá prazer, que te inspira, que te dá vontade de aprender, que te dá vontade de se superar, só vai fazer você se tornar um desenvolvedor melhor. Você vai se tornar um profissional melhor. E, consequentemente, você vai ter empregos melhores também. Você vai se destacar da multidão. Pode ser que você chegue num ponto da sua carreira que é você que vai dizer não pros recrutadores, ao invés de eles dizerem não pra você. E eu não tô lá ainda, mas eu quero muito chegar nesse nível. Só que pra isso você vai ter que estudar, você vai ter que se dedicar. É difícil, não é fácil. Só que uma coisa que facilita isso é você estudar uma coisa que você gosta. Então, descobrir Go, pra mim, foi uma das melhores coisas que me aconteceram, porque eu comecei a estudar várias coisas por causa de Go indiretamente. Eu comecei a ter Gol, eu nunca nem vi. Tudo que eu tenho foi o JavaScript que me deu. Esse microfone, esse computador, essas lâmpadas, essa estante, os livros, tudo que eu tenho foi o JavaScript que me deu. Inclusive essa tela, não, na verdade, menos esse celular. Esse celular foi minha esposa que me deu. Ela parcelou aí em 10 vezes e me deu de presente. Muito obrigado, amor, te amo. melhores coisas que me aconteceram porque eu comecei a estudar várias coisas por causa de Go indiretamente. Eu comecei a entender como é que funciona ponteiro, alocação de memória, estrutura de dados. E eu sou muito grato a Go por isso, porque foi ele que me despertou esse interesse de querer aprender essas coisas mais difíceis, mais low level. E quando você está estudando uma coisa que você gosta, quando você vê um desafio que parece que é impossível de resolver, você vai se sentir motivado para conseguir resolver aquele problema e se superar, superar seus próprios limites. E, gente, uma coisa muito importante de se falar aqui também é sobre a comunidade open source. Se todo mundo só escrevesse o código pelo dinheiro, a comunidade open source não existiria. E as bibliotecas que a gente usa, muitas dessas linguagens alto nível que a gente usa, também não existiriam porque elas funcionam sem dinheiro. Muitas delas. Eu tenho um exemplo próprio disso, que é a API do Tibia, a Tibia Data. Eu sou contribuidor oficial dessa API. Só que o Tobias, que é o dono dessa API, ele não cobra nada de ninguém e ele deixa as pessoas fazerem request de maneira ilimitada, não tem nenhum rate limit na API. E cara, ele gasta mais de $100 todo mês pra deixar essa API no ar para as pessoas usarem. Isso é a comunidade open source. Ele literalmente só tá tendo prejuízo por causa disso, mas ele faz porque ele tem prazer naquilo, é uma coisa que ele gosta. E você acha que manter uma API que recebe mais de 1 bilhão de requests por mês é uma coisa simples? Não, não é. É muito difícil, dá muito trabalho. Mas mesmo assim, ela tá lá no ar e qualquer um pode usar. E ele tá bancando isso do próprio dinheiro dele. E muitos contribuidores, eu inclusive, gastamos horas e mais horas e mais horas sem ganhar nenhum centavo por isso para manter essa API no ar e deixar onde ela chegou hoje. Então, o ponto que eu tô querendo fazer aqui é que nem tudo precisa ser pelo dinheiro. Mas uma coisa eu posso te garantir: as minhas contribuições para essa API do Tibia foram um dos principais motivos para eu conseguir arranjar meu primeiro trabalho como desenvolvedor Go. Mas enfim, voltando a falar agora daquele meu outro vídeo que teve mais um comentário que me chamou muita atenção. O outro comentário. Bom, o outro comentário tá aí na tela. Você pode seguir aqui o vídeo desse rapaz. Eu vou colocar o link desse vídeo na descrição. Siga lá, assista esse vídeo para saber como é que ele termina. Siga o Pedro Pessoa. Espero que esse canal cresça muito. Conteúdo de extrema qualidade. Fiquei muito feliz que o YouTube me recomendou esse vídeo. Não conheço esse rapaz. Talvez isso nunca aconteça, mas de qualquer forma estou aqui para ajudar, porque esse canal é um canal pequeno e quando ele for grande, eu quero poder dizer que eu identifiquei esse canal logo no comecinho dele. Sigam lá e eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Fechado? Muito obrigado, um forte abraço, nos vemos no próximo vídeo. Até lá.